E já é hora de falarmos sobre o Fla-Flu, que vai decidir, né? A dupla de Fla-Flus que vai decidir o campeonato carioca. Depois de uma longa espera, é hora de aquecermos as turbinas para essas partidas que vão ocorrer no Rio de Janeiro, intercaladas, é verdade, por jogos importantes da Copa Libertadores da América. Qual a tônica da última partida e o que o Flamengo não pode repetir de erros para não sair derrotado novamente e conseguir inverter esse favoritismo teórico que muita gente acredita ao Fluminense? Não é meu caso, mas tem gente que acredita sim um favoritismo ao Fluminense. O que o Flamengo não pode repetir de erro? Como que o Flamengo deve escalar a equipe para que ele seja superior ao Fluminense? Vamos falar aqui nesse vídeo de forma pretensiosa, mas com bastante lógica por trás. Então se inscreve no canal, deixa o teu like enquanto eu rodo a vinheta. Vamos que vamos, pessoal. O canal, a gente tem o objetivo de deixar esse canal com 50 mil inscritos até o fim do ano. A gente está no momento com 21.800 e alguma coisa. Tem possibilidade real de bater 22K hoje, no dia de hoje, se você contribuir se inscrevendo no canal enquanto assiste esse vídeo, deixando o like se já for inscrito, porque ao deixar o like, você faz com que o vídeo seja recomendado mais vezes pelo YouTube. A taxa de like, o percentual de pessoas que dá o like, faz com que o YouTube recomende mais o conteúdo, porque ele enxerga assim que o conteúdo está agradando, ele tem qualidade. Queria também deixar o recado para quem curte o meu trabalho, que quiser escutar os comentários táticos dessa partida e de todos os jogos do Flamengo na temporada, enquanto os jogos acontecem, pode se tornar membro do canal a partir de R$5 por mês. E aí já cai no canal de Telegram. No canal de Telegram eu faço transmissão tática das partidas. Então te convido também para isso aí. Vamos lá falar sobre o que o Flamengo não pode repetir nessa partida e que ele deve escalar. Bom, lembrando do último jogo, né, o Flamengo e o Fluminense entraram, o Flamengo entrou com um time bastante modificado, o Fluminense entrou com 11 quase que ideal dele. O Flamengo defendia no 5-4-1, né, e o Fluminense tentava atacar o setor ali, o meio de campo, com uma quantidade de jogadores sempre ali ao redor da bola, tá? E aí o Flamengo tinha uma marcação bastante agressiva na linha de meio, que é o que o Vitor Pereira fala que precisa acontecer para vencer o Fluminense. Ofensivamente, o Flamengo conseguia empurrar os pontas do Fluminense para a última linha e obrigar o Fluminense a fazer uma linha de 6 defensiva. Só que, e isso gerou, inclusive, o lance do gol, isso acontece, isso fica bem claro aqui nesse frame do jogo, que você pode ver aí. Só que os zagueiros do Flamengo não estavam com mobilidade. O Léo Pereira acabando de voltar de lesão e o Pablo é um jogador que não tem mobilidade. E eles não estavam identificando esses espaços para tentar se projetar com ou sem bola para manter a marcação do Fluminense ocupada. O que acontecia? O Martinelli sobrava na linha de meio, e aí o Diniz faz a alteração que muda o jogo, coloca o Pirani, e ao colocar o Pirani e começar a atacar aí num 4-1-4-1, o Fluminense coloca mais um jogador dentro do bloco do Flamengo. Ao colocar mais esse cara dentro do bloco do Flamengo, ele gera uma superioridade numérica, uma vez que os dois zagueiros laterais, ali, os zagueiros que fazem a linha de 3, a linha de 5, né, que também se torna a linha de 3, e jogam na lateral da zaga, digamos assim, eles eram caras lentos que não liam os espaços e não compensavam a superioridade numérica que o Fluminense fazia no meio do campo. O Fluminense fazia também aqui as sobras, né? O Flamengo com 2 sobras, é muita sobra para ter na última linha, tá? O correto é você ter só uma sobra,
tá? Ou até deixar em mano a mano, dependendo do contexto do teu plano de jogo. E no e o Fluminense forçava justamente o setor onde o Pablo caía, que era o cara mais lento dessa defesa, com menor velocidade de reação, com menor capacidade de explosão para encurtar o espaço. E ali ele coloca o André para jogar de zagueiro no segundo tempo, o Pirani para cair em cima do Pablo e o André para jogar de zagueiro, se projetando como homem livre. E o gol sai, o gol de empate do Fluminense sai exatamente assim, numa jogada em cima do Pablo, que ele demora muito para tentar encurtar o espaço, fechar a linha de passe, e ao demorar e ficar no meio do caminho, deixa a bola descoberta, vende o Rodrigo Caio no lance e gera o gol. Bom, para vencer o jogo, qual seria a primeira opção? Eu coloquei aqui uma escalação sem os 3 zagueiros. Se você for olhar aí, é uma formação com uma espécie de 4-1-4-1, com uma linha de 4, com Léo Pereira e Davi Luiz como zagueiros, Ayrton Lucas e Varela como laterais, o Matheus França na linha de meio, ao lado do Gerson, com o Thiago Maia ali defensivamente. Ofensivamente seria a mesma estratégia do 4-3-3 fechado, que começou a temporada com o Vitor Pereira. Defensivamente, o que isso ia acarretar? O Flamengo só iria ter uma sobra na defesa, o que ia já logo de cara não necessitar que o zagueiro tivesse que saltar para equilibrar a linha de meio, tá? E isso ia gerar uma superioridade numérica no meio do campo, tá? E aí, caso o Fluminense fizesse a mesma mexida, ele ficaria bem mais exposto defensivamente. Por quê? Porque ofensivamente o Flamengo conseguiria gerar superioridade numérica no meio através do uso de um jogador a mais ofensivamente. Então o Varela subiria por dentro, ocupando ali Ganso ou Cano, mas especialmente o jogo com um homem a menos sobrando atrás e mais um homem no meio, ocuparia aqui o Martinelli, que foi o cara que foi um cara que foi para a posição do André. Essa função do André sai do jogo e entra como Pirani, e o André vai fazer do David Braz para se tornar o homem livre com bola. Tá? Então, essa superioridade no meio, ela passa a se formar a partir do momento que eu deixo de ter 3 aqui para ter 2, porque o conceito de você ter ofensivamente 3 zagueiros é, na verdade, você ter só um. Só que para isso você precisa ter jogadores capazes de ler e atacar o espaço. Fabrício Bruno e Pablo, por exemplo, são incapazes desse tipo de movimento com bola. Por mais querido que Fabrício Bruno seja pela torcida, ele é incapaz desse tipo de movimento com bola. E isso atrapalha muito a pretensão do time ofensivamente, ainda mais enfrentando um adversário que fica tanto com a bola. Não é legal desperdiçar posse de bola. A segunda opção seria mantendo a estrutura dos 3 zagueiros, só que utilizando, aqui eu coloquei o Varela, tá, como o zagueiro que fica pela lateral direita, mas eu acho que o ideal seria ter o Felipe Luiz do lado esquerdo, com uma dupla Davi Luiz e Léo Pereira, com o Felipe Luiz também como terceiro zagueiro e não Varela. Como o Felipe acabou de voltar e tem treinado, pode ser possível, mas projetando que não fosse, daria para pensar no Varela nessa função de zagueiro, defendendo ali pelo corredor lateral. E aí, qual é a novidade no time? Eu colocaria o Matheus Gonçalves para ser esse, aspas, ala pelo lado direito. Muito porque eu não acredito tanto no Matheus França nessa função. O Matheus França, para mim, é um cara de corredor central, acho que nem merece mais ser sacrificado como foi. Defensivamente, o Matheus Gonçalves não seria encaixe do Keno, né, mas do Alexander, caso subisse. E aí o Flamengo manteria só uma sobra, né, para que o Varela se movimentasse. Caso o Matheus Gonçalves fosse encaixe do Keno, caberia a Varela ou Léo Pereira subir a marcação para o meio, ter essa mobilidade. O Felipe Luiz é um cara que tem muito essa leitura de saber compensar setor e inferioridade numérica, coisa que Pablo, Fabrício e o Bruno não têm e que o Léo Pereira não teve
no primeiro jogo contra o Fluminense. E assim, o time conseguiria manter uma superioridade numérica no meio, de novo. Ofensivamente, os zagueiros pelos lados precisam ler esses espaços. E aqui projetando, o Léo Pereira se projetando por um dos lados, o Maia caindo em cima do Martinelli e a última linha do Fluminense completamente afundada com o Arias e o Keno. Tá? Aqui eu fiz várias projeções, tá? Você viu o Fluminense organizadinho, sem todo mundo amontoado na linha da bola. Eu parti das prerrogativas de que todo mundo estava atacando, que a bola estava sempre no meio ali dos setores, para ficar mais fácil do seu entendimento. Mas o ponto o Flamengo conseguiu ser muito superior ao Fluminense na primeira etapa do primeiro jogo, até o Fluminense entender que o Flamengo estava jogando com duas sobras na sua zona defensiva e aí abriu mão de um zagueiro para ter um dos zagueiros como homem livre, construtor, se projetando e colocar o Pirani em cima do Pablo, que não saltava para eliminar essa sobra na defesa e equilibrar o setor. E aí, o que o Flamengo tem que remediar para que isso não aconteça? Ele não pode manter defensivamente duas sobras. Esse é o objetivo fim dessas duas opções que eu dei para você. Como que você faz para não ter essas duas sobras na última linha? Ou você coloca caras, zagueiros que jogam pelo corredor lateral, pela lateral, zagueiros laterais ali, os zagueiros que ficam ao lado do zagueiro central nessa linha de 5. Esses caras precisam ter velocidade e inteligência tática para saltar o setor eliminando uma das sobras. Precisa estar bem treinado isso e precisa ter entrosamento. Ou você extingue logo a definição da linha de 5 para que isso seja simplificado, né? E esse setor esteja bem equilibrado. Com bola, você precisa também incomodar para que o adversário não sinta a necessidade e a vontade de abrir mão de um dos seus volantes ou de um dos seus zagueiros, como aconteceu com o Fluminense. Para fazer isso, você não pode ter 3 caras atrás da linha da bola enquanto o time ataca e sem se projetar, sem ocupar espaço, como acontece normalmente com Fabrício Bruno e Pablo, com Fabrício Bruno e Léo Pereira, como aconteceu no primeiro jogo, por conta da lesão do Léo Pereira. O Léo Pereira é um cara que sabe se projetar. E aí eu acredito muito numa defesa que tenha um lateral junto com os 2 zagueiros nessa linha de 5 ou de 3, porque essa capacidade, por exemplo, que o Felipe Luiz tem, eu acho que o Varela pode ter do outro lado, não tanto de construção, mas defensiva mesmo, tá? E aí ofensivamente vai saber ocupar os espaços também. O Davi Luiz é um cara que, apesar de muito perseguido pela torcida, ele tem também capacidade de se projetar nos setores. O Rodrigo Caio tinha, mas está muito mal. Tá? É realmente preocupante a situação do Rodrigo até aqui na temporada. Precisa de um grande jogo para recuperar a confiança. Mas é fato que precisa eliminar 2 sobras, precisa ter energia no meio. Matheus França em uma opção, Matheus Gonçalves na outra opção, são necessidades ali para que você seja agressivo eliminando uma sobra. Caso o Arrascaeta não jogue, ou jogue só um tempo, não estiver 100%, talvez até entrar com os 2, ou até com Everton Ribeiro, né? Pedro também vai precisar trabalhar muito mais sem bola, e o time vai estar descansado para isso, tá bom? Deixa o teu like aí, se inscreve no canal para a gente bater os 22k hoje, tá bom? Fui!